Mural de Notícias Online. Mural de Notícias Online. Interagindo 24 horas, todos os dias, todas as noites, com você. Olá, minhas amigas e amigos, internautas, seguidores, saudações democráticas. Olha só, nós estamos assim, já findado o carnaval. Vamos então a gente falar um pouquinho sobre os próximos festejos nossos, que é o tradicional São João, que é a festa de longa duração de livramento de Nossa Senhora. Mas vamos fazer então a nossa apresentação, o programa Três Dedos de Prosas, publicado nesse canal nosso no YouTube de segunda às sextas-feiras, incluindo feriados. Se não são inscritos, por favor, se inscrevam, façam triplo C, curtam, comentem, compartilhem. Acesse o sininho para novas lives. Combinado? Então vamos à primeira das três prosas de hoje. Olha, um delegado com décadas de atuação afirma que o tráfico de seres humanos é hoje a atividade criminosa mais lucrativa do mundo, superando o próprio tráfico de drogas. Ele expõe uma lógica cruel do crime organizado. Drogas são vendidas, uma vez enquanto crianças são exploradas, revendidas e violentadas repetidas vezes. O dado de que uma criança pode ser avaliada em cerca de $120 mil, seja para pedofilia, para uma adoção ilegal ou então extração de órgãos, o que é mais desumanos. E isto são fatos chocantes. O caso do tráfico de seres humanos esse problema existe há anos, mas não se sabe qual é o motivo que as autoridades geralmente ignoram. O caso do tráfico de seres humanos no Brasil revela um mercado muito bem articulado, muito bem estruturado, com organizações com demanda internacional, redes logísticas, inclusive falsificação de documentos e, sobretudo, silêncio institucional. Silêncio total. Ninguém sabe o porquê. Alarmante o ponto levantado sobre os registros oficiais. Crianças desaparecem e os casos entram como simplesmente desaparecimento e não como sequestro, tráfico ou crime organizado transnacional. Por que será? Máscara estatística dificulta investigações e protege, inclusive, as próprias redes criminosas. Uma criança desaparece no Brasil a cada absurdamente 40 minutos. Então, uma criança desaparece a cada 40 minutos no Brasil. E aí, não é uma estatística, é uma emergência civilizatória, gente. A coisa, ninguém sabe o que está acontecendo. Como a sociedade civil consegue seguir em silêncio? Essa é a minha pergunta. Como a sociedade civil brasileira, sabendo desses casos estarrecedores de tráfico de seres humanos, adultos, crianças, para a extração de seus órgãos, e a sociedade continua em silêncio? Ora, não se trata de uma pauta ideológica. Trata-se de crianças sendo tratadas como mercadoria, enquanto o debate público se perde em distrações, polarizações artificiais e conveniências políticas e de autoridades.
estamos vivendo uma pandemia de desaparecidos. Afinal, é uma criança que desaparece, ou um ser humano, a cada 40 minutos, enquanto o tráfico de seres humanos fatura bilhões, negociando corpos inocentes, que são as crianças, sob o silêncio de uma sociedade omissa e, sobretudo, das instituições, das autoridades omissas ou criminosas. De acordo com o escritório da ONU sobre drogas e crimes, UNODC, uma em cada três vítimas de tráfico de pessoas no mundo é exatamente uma criança. Além disso, os menores têm 2 vezes mais probabilidade de enfrentar violência durante o tráfico do que os próprios adultos, de acordo com um relatório global sobre tráfico de pessoas da agência da ONU. Gente, a coisa é grave. Regiões como a África subsaariana, o norte da África e a América Latina, também o Caribe, tem os números mais elevados, com as crianças representando 60% das vítimas de desaparecidas. Em meio a crises sobrepostas, como conflitos armados, pandemias, dificuldades econômicas e desafios ambientais, as crianças estão cada vez mais vulneráveis ao tráfico. Além disso, a UNODC afirma que a proliferação de plataformas online apresenta riscos adicionais, pois as crianças geralmente se conectam a esses sites sem salvaguardas adequadas. Os traficantes exploram sites, mídias sociais e a dark web para recrutar e explorar crianças, utilizando tecnologia para evitar a detecção, atingir públicos mais amplos e disseminar conteúdo explorador. Olha, as causas do tráfico de crianças são tão diversas quanto as formas pelas quais as crianças são exploradas sexualmente. Algumas delas são exploração, por exemplo, também em trabalho forçado, na criminalidade ou na mendicância, tráfico para adoção ilegal, recrutamento para forças armadas e abuso e exploração online e sexual. As causas são múltiplas, incluindo pobreza, principalmente, apoio inadequado a crianças desacompanhadas em meio ao aumento dos fluxos de migração e refugiados, conflitos armados, famílias disfuncionais e falta de cuidados parentais. Notavelmente, em países de baixa renda, crianças são frequentemente traficadas para o trabalho forçado, enquanto em países de alta renda, a exploração sexual continua prevalente entre vítimas menores de idade. O assunto é sério, mas nossas autoridades, eu falo do Brasil, seguem em silêncio, seguem omissos, cúmplices e não se sabe o motivo. Talvez até eu desconfie, mas infelizmente eu não posso provar. Contudo, todavia, porém, a verdade está aí. A cada 40 minutos, uma criança ou um ser humano desaparece neste nosso Brasil. E a gente fica discutindo política. É Xandão, é Gilmar Mendes, é Toffoli, é Lula, é Bolsonaro. E as coisas acontecem ao redor de todos eles. E bem na nossa cara. Vamos agora à prosa de número 2. Acredito que o desenvolvimento pleno da inteligência artificial poderá significar o fim de uma raça humana. É o que disse Stephen Hawking. Ele nascido em 1942 e morto em 2018.
ele que é físico e autor britânico. Domínio da influência eleitoral, observem, na informação eletrônica sobre candidatos preocupa em todo o mundo, mas em especial no Brasil. Esse é um tema que, a despeito de sua enorme importância, não tem recebido a devida atenção do eleitorado. Então vamos lá. No mundo todo, uma boa parte do eleitorado está disposta a se informar sobre candidatos e até seguir indicações feitas por chatbots, como o ChatGPT e o Gemini. Uma questão que preocupa especialistas porque desafia reguladores eleitorais. Exemplos não faltam. Na Holanda, que realizou eleições em outubro de 2025, uma pesquisa conduzida pela Universidade de Amsterdã concluiu que 10% dos eleitores estavam propensos a seguir as recomendações dos chatbots sobre quem votar. Outros 13% foram evasivos, sugerindo que talvez sim pudesse também acompanhar a sugestão dos chatbots. Essa tendência se mostrou ainda maior e mais forte entre os jovens. Entre os entrevistados de 18 a 34 anos, 17% disseram estar propensos a votar seguindo recomendação, enquanto 18,5% disseram, bom, talvez. Já entre os eleitores acima de 55 anos, apenas 6% se disseram dispostos a seguir a sugestão dos IAs. No Chile, que também realizou eleições no fim do ano, IAs é inteligência artificial. No Chile, que também realizou eleições no final do ano passado, uma pesquisa apontou um cenário ainda mais avançado de influência dos chatbots na eleição. Segundo o estudo, 27% dos eleitores abordaram o pleito nas plataformas, o que chegou a 44% em grupos de maior poder econômico já em 2024. Antes, o Massachusetts Institute of Technology, o MIT, conduziu uma pesquisa com 2.400 eleitores que conversaram com os chatbots há 2 meses das eleições presidenciais dos Estados Unidos. E ainda conforme o estudo, há outros aspectos. Sim, há outros aspectos. Na pesquisa feita na Holanda, a grande maioria das sugestões dadas pelos chatbots focou em apenas 2 partidos. Olha, direcionando. Pouco importante a pergunta feita. Numa das plataformas, 80% das recomendações apontaram para um ou outro. Um deles foi o Partido pela Liberdade, o PPV, cujo líder, Geert Wilders, é uma figura frequente na imprensa, especialmente pelos posicionamentos polêmicos em temas sobre o Islã. A outra sigla foi GroenLinks PVDA, ligado à causa verde no país. Os pesquisadores disseram não saber por que isso aconteceu. Não sabem como esses chatbots, ChatGPT, funcionam. Além disso, quando os chatbots foram utilizados para responder quais posicionamentos cada partido na Holanda possuía, algumas respostas, aliás, cada partido na Holanda possuía algumas respostas, melhor dizendo, foram incorretas. O que isso significa é que o mundo vai acabar antes do próximo milênio, conforme a estimativa e afirmava Stephen Hawking, físico e, como eu disse, escritor britânico. Agora vamos à terceira prosa, a última de hoje. O Carnaval da Bahia 2026 bateu um novo recorde. Recorde, viu, Ministério Público? Recorde. Recorde. Também estão certos do público e Receita. Olha, eu estou chamando a atenção do Ministério Público, sabe por quê? Porque vocês não vão acreditar no que eu vou dizer aqui. O Ministério Público do Maranhão, eu não me lembro agora qual foi o estado, determinou um juizeco,
lá, que, aliás, não é juiz, porque é do Ministério Público. É um promotoreco, pronto. Ele determinou que que a TV Globo pague uma multa de 10 milhões de reais. Agora, só são milhões. Depois de Alexandre de Moraes para cá, toda multa passa de milhões. E determinou que a Rede Globo pague uma multa de 10 milhões. Sabe por quê? Porque o locutor Tralha, aquele lá, Tralha, o novo apresentador do Jornal Nacional, disse: a coisa bateu recorde e não recorde. O cara vai lá para que a Globo pague 10 milhões de reais de multa. Agora, e o Todd? E o Elo? Rapaz, eu não sei, mas o judiciário está ficando louco. O Ministério Público, principalmente o Ministério Público. Infelizmente, a gente sabe que existem promotores sérios, corretos, né? Mas alguns, talvez inspirados no Careca, no Alexandre de Moraes, estão querendo fazer besteiras como Alexandre de Moraes vem fazendo. Bom, continuando com a relação ao carnaval nosso da Bahia. Segundo o balanço do governo do estado, mais de 3,8 milhões de turistas circularam pelas 13 zonas turísticas, injetando aí cerca de 8,1 bilhões na economia, acima dos 3,5 milhões e 7 bilhões registrados em 2025. A ocupação hoteleira em Salvador, por exemplo, chegou a 95%, com picos de até 100% perto dos circuitos. Enquanto no interior, a média foi de 85%, também com lotação máxima em destinos como Prado e Mucugê. O aeroporto de Salvador ofertou 365 mil assentos, alta de 19%, e a nova rodoviária movimentou 170 mil passageiros. Visitantes de mais de 80 países passaram pelo estado baiano, como, por exemplo, argentinos, franceses, espanhóis, alemães e norte-americanos na dianteira. O deputado estadual Manuel Rocha, ele que percorreu Correntina, Brumado, Livramento, Rio de Contas durante o carnaval, no caso de Livramento pouco antes, aproveitou a maratona para exaltar o peso cultural e econômico da folia fora da capital, ou seja, no interior. Para ele, o interior preserva a essência da tradição baiana, valoriza artistas locais e transforma a festa em motor direto do comércio, da hotelaria e dos serviços. Defendeu que o poder público amplie investimentos para potencializar o turismo regional, argumentando que desenvolvimento também se constrói nas ruas das pequenas e médias cidades. Manuel Rocha, o jovem deputado, elogiou a organização das festas e fez acenos aos prefeitos Mariano, de Correntina, Fabrício Abrantes, de Brumado, e Célio Evangelista, de Rio de Contas. Também elogiou muito o carnaval antecipado de Livramento, elogiou muito a prefeita Joanina, além de destacar a estrutura, segurança e preservação das manifestações históricas. E aí eu concordo com o jovem deputado Manuel Rocha. De fato, o carnaval, São João, sem dúvida nenhuma, são impulsores, né, da economia sustentável, da economia local. Se gostaram da live, curtam, compartilhem e também comentem. Se não são inscritos, por favor, gente, se inscrevam, né? Ajude a gente a alcançar mais visibilidade. Acesse o sininho para novas lives. Nosso recado: entre o que te conto e o que realmente acontece, há um abismo de silêncio. Aqui questionamos o óbvio e conectamos os pontos que eles preferem que você não veja e continue na sua cegueira coletiva. Um abraço.
Mural de Notícias Online. Mural de Notícias Online. Interagindo 24 horas, todos os dias, todas as noites, com você. A Farmácia Vitória é referência em saúde e bem-estar em Livramento e Dom Basílio. Trabalhamos sempre com produtos de procedência e qualidade garantida, oferecendo uma ampla linha de medicamentos, perfumaria e materiais hospitalares. Nosso compromisso é cuidar de você e da sua família. Farmácia Vitória. Matriz, Rua Cônego Higino, no centro de Livramento. Telefone 77 3444 1084. WhatsApp 77 99865 9091. Farmácia Vitória, a única com atendimento 24 horas. Comprar com economia, conforto e praticidade. Supermercado Pagão. Atendimento personalizado. Faça sua feira também no nosso cartão de crédito próprio. Tudo isso e muito mais para toda a sua família. Entregamos também em domicílio. Supermercado